Então, vamos lá. Eu acho que isso é muito importante, que é uma coisa que eu ia falar, que eu demorei muito para entender realmente na vida. As pessoas falam assim, uma frase muito comum, muito popular, né? Nem sempre frases populares significa que são verdadeiras, né? Tem muito ditado Sim. popular que Não, tem é uns ditados falso. muito complicados. Mas alguns são Sim, sim, plausíveis, sim, né? sim. E tem um que eu demorei muito para entender, que fala assim, nada que é fácil presta. Eu demorei décadas para entender isso. Porque não é que... ele não está querendo dizer que não tem nada que é fácil, que tudo que é fácil é ruim. Não é isso. É porque as coisas que têm muito valor, muita gente quer. Muita gente se dedica. Os melhores vão estar ali. Então vai ser difícil. Concorda? Se a coisa é fácil, se a coisa é ruim, ninguém quer. Então é fácil. É mais ou menos o inverso da coisa. Então, a vida, muitas vezes, é o amar o desafio. É amar a superação. É você, na verdade, você conhece algum campeão do mundo, de qualquer área que seja, que nunca perdeu? Que antes de vencer, perdeu muitas vezes. Né? A diferença do vencedor não é a derrota, é a persistência. É que ele continuou até ganhar. Né? Até melhorar e chegar lá. Sim. A diferença é só essa. É o que eu costumo dizer. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu adoro competir. Mas o perder não me abala em nada. Eu chego a admirar os que me vencem. Eu admiro, sinceramente. Só que eu quero ser melhor do que ele. Mas eu admiro. E aquilo serve como um estímulo para mim. Eu não me incomoda perder. É um elemento motivador. Caramba, aquele cara foi melhor do que eu quero ser igual a ele. O que eu posso fazer para ser igual ou melhor do que ele? Né? No bom sentido, eu tenho aquele que eles chamaram fair play, né? Fair play, é isso? Que é aquele espírito competitivo. Adoro vencer, mas não me incomodo em perder e, como eu já disse, ainda admiro os que me vencem. Que bom. Que eu acho que a vida se resume nisso. Isso, a gente também trabalha com a pessoa competir com ela mesma, em termos de limites. Quais são os limites meus? Quais são os meus pontos fracos? O que eu tenho medo? Quais são as coisas que me derrotariam ou me derrotam ainda? Então, a gente trabalha muito com isso. A competitividade, ela tem um lado saudável, mas muitas vezes nós, psicólogos, trabalhamos com isso. Que não quer dizer que todos sejam iguais também. Tem pessoas que, de repente, não gostam de competir. Sim. Mas a gente trabalha com essa questão. E muitas vezes, para se chegar a uma coisa para se conquistar algo que realmente é valioso, a gente vai sofrer. Porque muita gente quer. Muita gente quer, é difícil. Então a concorrência aumenta. A concorrência aumenta. Então fica-se o desafio da gente realmente buscar um propósito e um sentido na vida. Isso é importantíssimo. Porque diante das tempestades que virão para todo mundo, sejam em termos de relacionamento, seja em termos de saúde, seja em termos de desafios, às vezes financeiros por conta de perda de emprego, seja de repensar a existência, tipo, poxa, eu queria fazer isso na vida, comecei a fazer, mas, pô, isso aqui não é isso. Então, mudar. Então, essas situações são situações geradoras de sofrimento e que a gente vai precisar prosseguir para a gente superar, para conseguir novamente passar pela resiliência. Só que, às vezes, as pessoas estão já num processo de sofrimento tão intenso, então, que elas vão... Cada sofrimento novo que chega... Né? É doloroso. É doloroso, é difícil, elas não querem. Às vezes, já ouvi diversas vezes, Márcio, me cansei, não quero. Então, estou cansado. Então, essa questão do cansaço é muito mais cansado de sofrer do que um cansaço físico, propriamente dito. Eu costumo dizer uma coisa, que pode ser que caiba para isso daí, não sei. Eu falo o seguinte, só tem uma coisa pior do que você abandonar um livro pela metade, antes de chegar ao fim, antes de alcançar o fim desse livro. É continuar lendo sem alcançar qualquer satisfação. Se você está lendo um livro, ele não está trazendo nada de bom para você, troca de livro. Passe para outro livro, pare de ler aquele livro. Não é? Por exemplo.
Por exemplo. Ou seja, a gente precisa perceber os nossos limites. Você está trabalhando, né, trouxe de uma forma bem sutil a questão do limite. Quais são os limites? Quais são as coisas que a gente está disposto a tolerar, a aguentar? Gostou desse corte? Assista aqui o vídeo completo.